Mais uma vez, amados irmãos, graça e paz a todos. Eu estava meditando ali no texto, o qual foi lido pela nossa irmã Rosinha, de Isaías 55, verso 6. Invocai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto está perto, né? E invocar ao Senhor enquanto a gente pode achar. Deus, Ele nos dá tantas oportunidades na vida. E oportunidades essas que, se nós pararmos para observar, é só mesmo pelo amor e por sua misericórdia. Porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos infiéis. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus, irmãos, ela é tão grande, mas tão grande. E aí a gente entrelaça a ideia de fidelidade com amor. Nós pegamos então a expressão do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que o amor de Deus ele é tão grande que chegava a constrangê-lo. O amor de Deus ele é tão grande que chega a nos envergonhar. Mas por que o amor de Deus é tão grande que chega a nos envergonhar? Porque nós não somos merecedores. Por mais que nós venhamos errar, por mais que nós venhamos desobedecer, Deus, Ele permanece inflexível em relação à sua postura sobre nós. Os ouvidos de Deus não estão agravados para ouvir, nem a sua mão está encolhida para nos ajudar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Para que maior prova de amor do que essa? Deus, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para que maior prova de amor do que essa? E aí então, o profeta Isaías, lá no capítulo 6, ou melhor, capítulo 55, no versículo 6, como foi lido aqui pela irmã Rosinha, juntamente com a igreja. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. E isso nos quer dizer, irmãos, que haverá momentos em que não teremos mais essa liberdade, que não teremos mais esta graça rasgada sobre as nossas vidas. Porque há tempo para tudo. E levando então em consideração que há tempo para tudo, e há também esse tempo reservado para buscarmos a presença do Pai, eu quero falar sobre um personagem na Bíblia, que ele aproveitou todos os momentos da sua vida, mas aproveitou intensamente. Mas no final da sua vida ele refletiu e compreendeu que tudo aquilo que ele tinha vivido era um grande vazio. E esse personagem foi Salomão. O título da mensagem, Vivendo um Grande Vazio. Eu peço a você para abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 16 ao verso 17. O livro do pregador, Eclesiastes capítulo 1, verso 16 ao verso 17. Quem achou diz amém? Poucas pessoas acharam. Eclesiastes capítulo 1, verso 16, verso 17. Amém, irmãos? Que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Israel. Com efeito, o meu coração, ele tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estultícia. E eu vim saber que também isto era correr atrás do vento.
Amém? Senhor, nós louvamos ao Senhor mais uma vez e agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui em Tua casa, por estarmos em comunhão com os nossos irmãos, por adorarmos ao Senhor, por dedicarmos, ó Deus, no Teu altar os nossos bens e as nossas vidas. Mas nesse momento, Deus, nós nos calamos, porque compreendemos que é a hora que o Senhor Deus fala aos nossos corações por intermédio, ó Deus, da Tua palavra. Importa, Senhor, que cada um de nós venhamos a diminuir. Importa, Deus, que a figura do pastor nesse momento venha diminuir e que o Teu Filho amado Jesus, que o Senhor Deus venha a ser exaltado nesse momento, venha a ser engrandecido nesse momento, venha a ser, ó Deus, evidência nesse momento sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que a Tua palavra ela possa servir, ó Deus, de orientação para cada um de nós, para que nós possamos compreender, ó Deus, quais são os Seus propósitos. Em nome de Cristo Jesus, Deus, nós Te adoramos, Pai. Amém. Amados irmãos, nós lemos um trecho do livro de Eclesiastes, o qual, pelo tema que ele aborda, o livro de Eclesiastes, pelo tema que aborda, alguns teólogos vão chamar do livro mais mal-humorado da Bíblia, porque Salomão ele estava vivendo um período de reflexão da sua vida. Salomão estava vivendo um processo de pensamento daquilo que ele havia feito, daquilo que ele não tinha feito, daquilo que ele desejava fazer. E quando nós nos deparamos com esse livro de Salomão, a gente percebe que há uma grande probabilidade, a gente identifica isso no versículo 16, que quando ele escreveu esses textos, quando ele escreveu este livro, ele já estava numa idade bastante avançada. O rei, ele fez uma retrospectiva da sua vida, ele fez uma lembrança constante daquilo que ele tinha vivido. E ele viu, ele percebeu que tudo o que ele havia vivido, tudo aquilo que ele havia planejado, tudo aquilo que ele havia executado em sua vida, era vaidade. Se nós pararmos para refletir, atitudes que nós tomamos, decisões que nós tomamos, precipitações que nós tomamos, nós acabamos caindo nessa mesma reflexão de Salomão. Muitas decisões, muitas precipitações, muitas ações são tomadas por mera vaidade. Tudo aquilo que ele havia planejado era vaidade. Tudo aquilo que ele havia projetado na sua vida não passava de um grande vazio. Porém, antes, esse grande vazio era preenchido pela presença de Deus. Só Deus, Ele pode preencher o vazio das nossas vidas. Só Deus, Ele tem a possibilidade de suprir aquilo que muitas vezes nós não sabemos o que é que nos falta. Sentimos que nos falta algo, mas não sabemos o que é que nos falta. E esse vazio, esse algo que nos falta, chama a nossa atenção, ele só pode ser suprido pela presença de Deus. No entanto, irmãos, nós observamos que Salomão ele viveu várias fases na sua vida. E a primeira fase que Salomão viveu na sua vida foi a fase da sabedoria. E essa sabedoria, ele mesmo diz que o princípio dela é o temor ao Senhor. Quantas pessoas vivem momentos tão intensos com Deus? Quantas pessoas vivem momentos tão especiais com Deus? Quantas pessoas experimentam dessa relação com Deus, mas em algum momento da sua vida ela se desprende de tudo isso e se afasta dessa presença maravilhosa? Vamos ver o que é que nos diz no capítulo 1 do livro de Eclesiastes que nós estamos lendo. No versículo 4, versículo 9 e o versículo 10. Olha só. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Versículo 9. O que é, o que foi e o que há de vir, o que se fez
e o que se tornará a fazer, nada há, pois de novo debaixo do sol. Verso 10. Alguma coisa que se possa ver? Alguma coisa que se possa dizer, que se possa ver de novo? Já não há nos séculos que foram antes de nós. Salomão está dizendo aqui, irmãos, olha, não há nada de novo debaixo do céu. Tudo aquilo que vocês estão vivenciando, eu já vivenciei. Então nós podemos pegar essa reflexão de Salomão e aplicar em nossas vidas, aplicar na vida de cada um de nós. Não há nada de novo debaixo do sol. Talvez o cenário modifique, talvez algumas coisas modifiquem, mas o mesmo erro, o mesmo pecado, o mesmo processo de distanciamento de Deus, os quais eram vividos no período de Salomão, não se diferencia daqueles que nós muitas vezes observamos em nossos dias. Não há nada de novo debaixo do sol. Salomão, irmãos, ele planejou a sua vida. E quando nós planejamos as nossas vidas, nós buscamos alcançar algumas metas. E a primeira meta que foi planejada por Salomão, e ele alcançou essa meta, foi a sabedoria. Salomão, ele buscou a sabedoria. Olha só o que é que nos diz o versículo 17. Eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria. Quando você aplica o seu coração a algo, quando você busca intensamente alcançar esse algo, você, de fato, o alcança. E todos nós, como cristãos, todos nós, como servos de Deus, precisamos observar piamente essa ação de Salomão, que é buscar de Deus a sabedoria. Buscar de Deus a resolução para os nossos problemas, buscar de Deus a ação mediante algum tipo de afronta que venha a ser apresentado a cada um de nós, não tomarmos decisões por impulso, mas tomarmos decisões baseadas na sabedoria a qual recebemos de Deus. Essa foi a primeira meta do plano de vida de Salomão. Salomão era muito jovem quando ele assumiu o trono de Israel. Salomão não mediu esforços para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus havia projetado para a sua vida, para fazer aquilo que Deus havia planejado, não somente para a sua vida, mas para todo Israel. Vamos voltar a alguns livros na Bíblia, vamos abrir lá em Crônicas, capítulo 2, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 1, o verso 9 ao verso 10. Agora, ó Senhor, Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora, Senhor, sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir este povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Os irmãos percebem que ele compreendia a responsabilidade a qual Deus tinha colocado sobre as suas mãos. E essa responsabilidade a qual Deus tinha colocado sobre as suas mãos, ele não poderia encarar de qualquer forma. Isso acontece muitas vezes em nossos dias. Deus, ele chama você para um ministério específico, Deus chama você para uma atividade específica, Deus chama você para uma profissão específica. E coloca esse trabalho nas suas mãos e você busca intensamente a presença de Deus, você ora intensamente por Deus, para que Deus te capacite para que você possa executar cada atividade. Amém? E assim foi com Salomão. Esse é o grande exemplo que nós podemos extrair de Salomão. Essa capacidade de buscar a Deus, independente de qualquer coisa, independente da sua posição social, independente da sua posição financeira, mas compreender que Deus, ele é soberano, de que Deus, ele é maravilhoso, de que Deus, ele é supremo. E que diante de Deus, nós não somos nada. Salomão era fiel a Deus. Salomão vivia observando o seu pai Davi.
A sabedoria tornou Salomão muito popular ao ponto de povos vizinhos buscarem observar e aprender de Salomão. Muitos povos traziam-lhe presentes. Muitos reis, com a intenção de criar um laço político com Israel, deram as suas filhas para que Salomão casasse. E aí é onde começa a bancarrota de Salomão. Aí é o grande problema da vida de Salomão. Porque Salomão planejou a sua vida. E quando nós planejamos, nós buscamos alcançar algumas metas. E a segunda meta que foi trabalhada por Salomão foi a loucura. Vamos voltar lá para o versículo 17 de Eclesiastes, capítulo 1. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura. Essa foi a segunda meta planejada na vida de Salomão. E quando esse texto, irmãos, ele utiliza a expressão loucura, ele não está dando nenhum tipo de referência a distúrbios psicológicos, não. A distúrbios mentais, não. Mas ele fala sobre uma vida sem valores. Ele fala sobre uma vida desregrada. O texto nos fala sobre uma vida de promiscuidade. O texto fala sobre uma vida sem a presença de Deus. O texto fala de uma vida sem a sabedoria de Deus. Observa que Salomão chegou num patamar da tua vida onde as pessoas o admiravam. E ele permitiu com que isso subisse à sua cabeça. E ele rompeu um dos mandamentos, os quais Deus havia determinado para Israel, para que eles não se juntassem com outros povos. Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. E cada uma dessas mulheres era de um povo diferente. Cada uma dessas mulheres tinham costumes diferentes. Cada uma dessas mulheres serviam a deuses diferentes. E o tempo foi passando. A sabedoria de Deus foi se findando. A presença de Deus foi se esvaindo do coração de Salomão. E ele permitiu ao longo da sua vida que essa loucura pudesse invadir o seu coração, ao ponto dele se desprender de Deus e se entregar aos prazeres mundanos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres, estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sindônias, etéias, mulheres das nações, que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes a outros deuses. E estas se apegou Salomão com amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhes perverteram o coração. Sendo já velho, as suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração já não era todo fiel como o Senhor Deus, como fora Davi o seu pai. Salomão seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi o seu pai. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes alcançamos algo de Deus, e esse algo que nós alcançamos de Deus, alcançamos por parte de Deus, muitas vezes não sabemos lidar com tais situações, e usamos esse mal, ou melhor, usamos essa bênção para que ela se torne maldição em nossas vidas. A sabedoria, a riqueza,
O conhecimento foi uma bênção a qual Deus havia derramado sobre a vida de Salomão. E ele não soube lidar com tudo isso. Permitiu com que essas questões se transformassem maldição na sua vida, abrindo as suas portas, abrindo o seu coração para a promiscuidade, abrindo o seu coração para a prostituição. E aí eu trago a ideia da prostituição como se envolver com outros deuses, pois no Antigo Testamento a Bíblia ela nos dá muitas referências em relação a isso, tratando o comportamento de Israel em relação a outros deuses com prostituição. O que é que tem desviado a nossa atenção daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos? Qual é a bênção que Deus lhe deu? Qual é a dádiva que Deus, com tantas orações, com tantos esforços, você alcançou e hoje isso tem lhe afastado da presença de Deus, como a sabedoria e como as bênçãos as quais Deus havia dado a Salomão, subiu a cabeça e fez com que ele se afastasse do Pai. Nós observamos que Salomão então alcançou o seu segundo alvo. Nós vemos, irmãos, tantas pessoas que eram servos de Deus, que viviam na igreja, que faziam o trabalho do Senhor, que davam um bom testemunho de vida, e que de repente se afastou e vive uma vida sem valores, não observando os valores bíblicos, não observando os valores cristãos. E não somente vive esses valores, mas propagam como se fossem verdadeiros. Pessoas que em um momento da sua vida era bênção nas mãos de Deus, como Salomão foi. Mas permitiu-se ser transformado, mas permitiu-se ser atraído por algo que não é de Deus. E hoje vive uma vida tão distante. Salomão planejou a sua vida. Salomão alcançou os seus objetivos, alcançou as suas metas. Mas quando a gente conclui a leitura do versículo 17, a gente percebe que Salomão ele não estava satisfeito. Apliquei o coração ao conhecimento, a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estultícia. E vim a saber que também isso era correr atrás do vento. Se lembra quando eu falei do grande vazio? Salomão sentia esse grande vazio dentro dele. E pode ter certeza que tem muita gente que sente esse grande vazio dentro do peito. Porque ele permitiu que o espaço onde Deus preenchia fosse preenchido com qualquer outra coisa. E não há nada nessa vida que possa substituir a presença de Deus na tua vida, meu irmão. Talvez os prazeres do mundo, de uma forma momentânea, ele possa trazer alegria para a sua vida. Mas são prazeres momentâneos, não são prazeres eternos. Esses prazeres não lhe levarão para a eternidade, esses prazeres não te conduzirão para a presença de Deus. Mas esses prazeres mundanos, eles têm o objetivo de levar a cada um de nós, a cada dia, passos largos, para uma eternidade longe da presença do Pai. Mas quando nós caímos na real e compreendemos o texto de Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto, nós compreendemos que Deus ele ainda está de ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor, que Deus ainda está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa petição e muitas vezes o nosso pedido de perdão e de reconciliação na presença do Pai. Salomão ele não foi
um homem realmente realizado. Materialmente ele conseguiu tudo aquilo que ele queria. Amigos, prazeres, riqueza, o que o texto cita de loucura. Muitas vezes a gente ouve essa expressão, né? Viver a vida louca, uma vida desregrada, uma vida sem limites. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 8. Salomão diz: eu amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Eu provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei, e todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Eu fiz isso muito mais daqueles que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, pois me alegrava com todas as minhas fadigas. Prazeres momentâneos. Esses prazeres eram tão momentâneos que nesse momento ele reflete e ele percebe que ele não tem mais nada disso. De que essas sensações que ele viveu no passado, que eram momentâneas, já não preenchia mais esse vazio que estava no seu peito. Ele já não estava mais satisfeito, irmãos. Ele queria mais. E esse mais que ele queria, prazer nenhum do mundo teria a possibilidade de preencher. Prazer nenhum do mundo teria a possibilidade de suprir. Porque ele descobriu que tudo isso era correr atrás do vento. Tudo isso era pura vaidade. Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós, assim como teve um plano na vida de Salomão. A gente não compreende e não podemos afirmar se Salomão ele conseguiu alcançar esse perdão, se Salomão de fato vivenciou esse processo de regeneração. Isso é uma dúvida que nós temos e que a gente só vai saber naquele grande dia. Mas o fato é, irmãos, que nós percebemos nessas expressões de Salomão o quanto ele desejava estar na presença de Deus. O quanto ele desejava voltar atrás e vivenciar uma nova realidade com Deus e vivenciar novas experiências com Deus. A sua idade já estava avançada, ele já não tinha mais pique, ele já não tinha mais força, ele já não tinha mais alegria para servir ao Senhor com tanta energia, a qual ele poderia ter vivenciado quando ele decidiu viver uma vida louca longe da presença do Pai. E hoje Deus ele nos concede essa oportunidade. Nós precisamos, irmãos, buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Nós precisamos, irmãos, invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Salomão compreendia que ele estava longe da presença do seu Criador. E é exatamente nesse momento em que ele escreve no livro de Eclesiastes, com um tom de tristeza, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos os quais dirão, não tenho neles nenhum prazer. Percebe a angústia vivida por Salomão? Pois ele não tinha mais força para adorar a Deus, ele não tinha mais força para servir ao Senhor. Não tinha mais, porque a sua idade já estava bastante avançada, e aquilo que o seu coração
desejava, o seu corpo já não mais atendia. Deus, Ele quer você agora. Deus, Ele quer se relacionar com você agora. Por mais que você tenha escolhido viver uma vida louca, viver uma vida desregrada, Deus, Ele está com os braços abertos. Para que você possa se arrepender. E para que você possa entregar a sua vida a Ele. Assim como Salomão, irmãos, nós fazemos planos em nossas vidas, nós idealizamos o nosso futuro, nós planejamos o nosso trabalho, nós planejamos os nossos estudos, nós planejamos o que os nossos filhos vão ser, o que nós faremos, o que idealizamos em nossas comunidades religiosas, nós pensamos em tudo. Enquanto isso, outros preferem viver uma vida louca. Você pode pensar em tudo, você pode planejar tudo, sendo que tudo isso esteja conforme a vontade de Deus na tua vida. Que esteja sob uma orientação divina na tua vida. Mas quando nós decidimos viver uma vida desregrada, Deus, Ele sai de cena. Porque Deus, Ele não compactua com o pecado, Deus não compactua com a promiscuidade, Deus não compactua com as vontades mundanas do homem. E Deus simplesmente se afastou de Salomão e ele compreendeu esse processo de afastamento. E que esse afastamento era uma consequência das suas ações. Jovens, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Para que a gente não possa chegar no tempo de Salomão, com a idade extremamente avançada, e dizer: eu não tenho mais como servir a Deus, eu não tenho forças para servir a Deus, eu não tenho forças para louvar a Deus, eu não tenho forças para dizer: Senhor, quanto eu estou arrependido de tudo aquilo que eu fiz. Deus, Ele nos dá, irmãos, uma oportunidade maravilhosa a cada dia, a cada momento em que nós abrimos os nossos olhos, a cada dia em que nós acordamos, porque Deus compreende que nós somos falhos, porque Deus compreende que nós somos limitados. Mas Ele não compactua com os nossos erros, Ele não compactua com as nossas falhas. Nós precisamos nos desprender de tudo isso. Os levitas, eles apresentavam constantes sacrifícios a Deus, para que o pecado do povo fosse perdoado. Hoje a gente não precisa mais fazer esses sacrifícios, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, Ele já foi sacrificado por nós. E hoje nós temos então a oportunidade de buscar de fato ao Senhor, enquanto podemos achar, e invocá-lo enquanto estamos perto. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você tem a oportunidade de orar a Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Se em algum momento eu permitir com que alguma bênção, alguma dádiva, algum dom que o Senhor me deu, ele foi usado de uma forma equivocada e o resultado foi o meu afastamento do Senhor. Ore ao Senhor nesse instante, converse com Ele. Deus, Ele com certeza há de ouvir a sua oração e há de derramar sobre a sua vida o teu perdão maravilhoso. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez.
E agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que falou, Senhor, aos nossos corações. Compreendemos, ó Deus, que muitas vezes, ó Senhor, permitimos com que a nossa fé se abale diante de alguns problemas, diante de algumas questões. Ó Deus, e que muitas coisas que o Senhor Deus nos concede, e aí tomamos a sabedoria e as riquezas de Salomão como exemplo, são portas abertas, ó Pai, para que o coração do homem seja contaminado e ele venha se afastar do Senhor. Deus, nós te pedimos imensamente, Pai, em nome de Cristo Jesus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho da eternidade. Nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ó Deus, faz com que cada um de nós compreendamos que não há nada, ó Deus, nesta vida que seja maior do que o Teu amor, que seja maior, Deus, do que a Tua presença na vida do homem. Ó Deus, e que não há nenhum tipo de prazer mundano, nenhum tipo de prazer, Senhor, que seja momentâneo, que venha preencher, Senhor, algum vazio dentro dos nossos corações. Não. Qualquer vazio, ele só vai ser preenchido pela Tua presença. Por mais que o homem busque, ó Deus, beber em outras fontes, como disse Jesus, são fontes que não matarão a sua sede. Mas, ó Deus, a água que sai de Cristo, ela é uma água que jorra para a vida eterna. Por isso, Deus, nós bebemos, Senhor, sempre desta água que é a Tua presença, que é a Tua palavra maravilhosa, ó Deus, que é o Teu poder transformador, que é o Teu poder, Senhor, que preenche, Senhor, todo o vazio do nosso ser e faz com que as nossas vidas não seja, Senhor, como disse Salomão, o rei Salomão, simplesmente correr atrás do vento. Não, mas servir ao Senhor é uma honra, é uma glória e é extremamente real, Senhor. Por isso, Deus, nós engrandecemos ao Senhor e Te louvamos por tudo. Te pedimos, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Suplicamos, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, nós não sabemos como eles saíram de casa, como eles deixaram as suas casas. Ó Deus, não nos importa, mas nos importa que o Senhor Deus tem o poder de fazer com que eles retornem para casa e as encontrem de uma forma transformada pelo Senhor. Ó Deus, se for, Senhor, um problema físico, um problema financeiro, um problema familiar, que o Senhor Deus tenha, ó Pai, o poder de transformar. Que o Senhor possa derramar, Deus, esta bênção sobre a vida de cada um de nós. Ó Deus, nós temos pessoas que estão nos assistindo nesse momento, ó Deus, pela transmissão do YouTube. Deus, nós não conhecemos, ó Pai, os seus corações, nós não sabemos o que eles estão vivendo, Senhor. Mas Te pedimos em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada vida, visitar, Senhor, cada casa, ó Deus, e derramar o bálsamo, Senhor, do Senhor sobre cada um deles. Resolvendo, Deus, os seus problemas, resolvendo, Senhor, as suas doenças, derramando cura, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Deus, nós temos vivenciado o poder da oração, o poder da Tua resposta, Senhor, às nossas orações. Que o Senhor continue nos respondendo, que o Senhor continue derramando da Tua dádiva, Senhor, sobre a Tua igreja, se fazendo presente, Senhor, sobre nós em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós fazemos, Senhor, assim, essa oração, porque só o Senhor tens palavra de vida eterna, em nome de Cristo Jesus. Amém.